Olá, uma boa noite. Retornamos agora, hoje, para continuarmos com a parte 2 do nosso estudo de eletrostática. Hoje, para comentar sobre campo elétrico. Recapitulando de maneira bem breve o que a gente comentou na aula passada. No vídeo anterior, nós comentamos sobre a definição de carga elétrica, falamos que é uma grandeza escalar, falamos que é uma grandeza que se conserva, ou seja, não é criada nem destruída, e que ela é quantizada, ou seja, ela só admite valores pré-definidos que são múltiplos da carga elementar. Em seguida, nós falamos sobre os materiais que conduzem e que não conduzem corrente elétrica, abrindo parêntese, para falar sobre os materiais semicondutores e supercondutores. Depois que falamos sobre carga elétrica e materiais que conduzem ou não corrente elétrica, a gente falou sobre os métodos a partir dos quais esses materiais podem receber carga elétrica, ganhar elétron ou perder elétron. E falamos dos métodos de atrito, de contato e de indução. Nas questões que foram resolvidas, eu espero ter deixado bem claro para procurar dentro do seu enunciado as pistas que você precisa para entender qual é o método de eletrização que está à tua frente, para a partir de então você procurar entender o que a questão está lhe pedindo para você poder dar o que ela te pede e assim tentar encontrar a resposta correta. Hoje nós vamos comentar sobre a carga elétrica, vamos comentar sobre o campo elétrico. O campo elétrico, ele é uma propriedade gerada por cargas elétricas. E é uma grandeza vetorial e ela é uma propriedade do espaço ocupado pela carga elétrica. É uma propriedade do espaço ao redor da carga elétrica. Tem muito material que define que o campo elétrico é a região ao redor da carga elétrica. Eu não acho que está errado não, mas eu já vi discussões acerca sobre a definição mais adequada. E há quem defenda que dizer que o campo elétrico é simplesmente a região ao redor da carga elétrica, porque na verdade é uma propriedade do espaço ao redor da carga elétrica, porque naquele mesmo espaço você pode ter um campo elétrico, um campo magnético, um campo gravitacional. Então, o campo elétrico ele é uma propriedade da região ao redor da carga elétrica e ele, portanto, é gerado por uma carga elétrica, tá certo? Esse campo elétrico ele pode variar ou não em diferentes pontos ao redor dessa carga elétrica, tá certo? A sua unidade no sistema internacional é Newton por Coulomb e na prática ele é medido com o uso de cargas de prova, que são cargas de pequeno valor e experimentos que você mede, que lhe permitem medir a intensidade da força elétrica. Por exemplo, aqui. Imaginem que nós temos uma carga mais que uma carga positiva, e aqui eu coloquei uma carga de prova dentro dessa região aqui, que eu delimitei de maneira didática para tentar representar o campo elétrico dessa carga Q+, tá certo? Então, a partir do momento em que eu coloco uma prova de carga, que eu sei qual é o valor e eu consigo medir qual é o valor da força, que eu posso determinar quem é o meu campo elétrico. O campo elétrico ele é representado por vetores, por ser uma grandeza vetorial. O que é que a gente tem? O campo elétrico ele sempre se afasta da carga positiva, ele sempre se aproxima da carga negativa, tá certo? Então, aqui nós temos um vetor de carga positiva, então o vetor campo elétrico se afasta dessa carga positiva. Aqui nós temos uma carga de prova que eu coloquei como tendo a carga negativa, e sabendo o valor dessa carga e medindo-se o valor da força, você pode chegar ao valor do seu campo elétrico. Então, qual a interpretação que você tira dessa conta aqui? Primeiro, o campo elétrico, uma grandeza vetorial, ele é o resultado do produto entre o vetor força e um escalar.
que é o inverso do valor dessa carga de prova, tá certo? Então, o resultado do produto entre um escalar e um vetor é outro vetor, tá ok? É isso aqui que eu quero deixar bem claro nesse ponto. Campos, isso não vale somente para o campo elétrico, vale para o campo gravitacional, vale para o campo magnético também. Eles podem ser representados por meio de linhas de força que foram criadas para facilitar a visualização mental desses campos. Dentro dessas linhas, você tem que, em cada um desses pontos, a reta tangente a cada um desses pontos representa o vetor campo elétrico naquele ponto. Por exemplo, aqui, dentro dessa linha de força, neste ponto vermelho, a reta tangente a esse ponto representa o campo elétrico, que eu chamei de 1. Neste outro ponto, dessa mesma linha de força, nós temos um outro vetor que vai tangenciar esse segundo ponto. E o vetor campo elétrico é o vetor que é quem vai tangenciar esse ponto na linha de indução, assim como o vetor E3, tá certo? Porém, vai aparecer questões na sua frente em que a linha de força ela não é curva, ela é simplesmente uma reta. Então, quando você tem, por exemplo, o caso de uma partícula carregada ou de uma esfera carregada, as regiões próximas dessa esfera, ou no caso das cargas pontuais, nós temos que as linhas de força são linhas retas. Então, nesse ponto, você vai ter que a reta que tangencia na mesma direção e sentido, na verdade, ela se sobrepõe. Então, a linha de força ela coincide com o vetor campo elétrico nesses casos aqui, tá ok? Tá. Qual a interpretação que eu faço dessas linhas de força ou dos vetores? Vamos aqui. Imagine você que nós temos uma carga Q de valor positivo e aqui nós temos uma carga de prova Qzinho também de valor positivo, tá certo? Só um minuto. Se essa carga Q que está gerando o campo elétrico ela é positiva, então o campo elétrico está saindo dela, então o campo elétrico vem nessa direção aqui, tá certo? Então, nós temos um vetor campo elétrico que é positivo, e no momento que a gente faz a conta campo, força, vezes o inverso da carga, você vai ver que como a carga é positiva, você vai ver que essa carga ela vai seguir no mesmo sentido do vetor campo elétrico. Ou seja, nesse caso, a força vai ter a mesma direção do campo. Aqui já ao contrário. Nós temos uma carga Q negativa. Aqui eu resolvi representar a linha de força tracejada, já teria muita reta aqui. Mas vamos lá. Se a carga Q ela é negativa, então o campo elétrico aponta em direção à carga Q, essa carga negativa. Então, quando eu coloco uma carga de prova Q0 de valor positivo, o que é que acontece? O campo elétrico está se aproximando e a força, ela vai ser, a direção e o sentido dessa força vai ser determinado pelo sinal da carga de prova. Então, como a carga de prova é positiva, da mesma maneira, você vai ter que a força vai ter o mesmo sentido do seu campo elétrico. Então, faz até sentido se você parar para analisar aqui positivo com negativo, força de atração. Vamos agora aqui para o outro ponto. Eu tenho uma carga Q positiva, eu tenho uma carga de prova Qzinho negativa. O que acontece? Se a carga Q é positiva, o campo elétrico vai se afastar dessa carga, certo? Então, qual vai ser o sentido da força? O sentido da força vai depender do sentido da carga, do sinal da carga, desculpa. Então, se o meu vetor campo elétrico aponta se afastando da minha carga positiva e a minha carga de prova é uma carga negativa, o que é que vai acontecer? Se aqui vai ser negativo, na hora que eu multiplico um vetor por um escalar negativo, você vai inverter
o sentido desse vetor. Então, você vai ter que o vetor força, ele vai ter sentido oposto ao do campo elétrico. Então, a força vai ser tal que vai aproximar a sua carga de prova em direção à sua carga Q. Mais uma vez, você vê que essa análise te leva ao resultado que você já esperava. Você tem carga positiva com carga negativa. A força vai ser de atração. E agora aqui outro exemplo. Nós temos uma carga Q negativa e nós temos uma carga de prova negativa também. Se essa carga é negativa, o campo elétrico entra nela. O campo elétrico é um vetor em direção a ela. Então, eu tenho um campo elétrico e a força vai ser, o sentido da força vai ser determinado pelo sinal da carga, tá certo? Então, se a carga é negativa e o campo elétrico está indo nesse sentido, a força vai ter sinal oposto, tá bom? Por isso que vai se afastar. E mais uma vez, você vai perceber que faz sentido quando você tem carga negativa perto de carga negativa, elas vão tender a se afastar, tá certo? Ou seja, se você usar o raciocínio do seu conhecimento de mundo, vai fazer sentido. Mas nesse momento, tente entender como é que é a interação entre o vetor campo elétrico, a força e a carga de prova que você coloca dentro desse campo, tá ok? Entenda o sentido dos vetores para cada carga, positiva ou negativa, e como o sinal da sua carga vai inverter a relação entre campo elétrico e força. Tá. Quanto à distribuição, seu campo elétrico ele pode ser uniforme ou não. O que é um campo elétrico uniforme? Um campo elétrico uniforme é aquele que em todos os pontos do campo ele apresenta o mesmo módulo, direção e sentido, tá certo? E esse campo ele pode ser uniforme ou não, e ele pode ser constante ou não. Cuidado para não confundir esses dois conceitos. Uniforme, um campo uniforme é um campo em que o módulo, a direção e o sentido é a mesma em todos os pontos do campo. Quando você diz que o campo é constante ou não, é dizer que esse módulo, direção e sentido é sempre o mesmo naquele ponto e não muda no tempo, tá certo? Como é que você costuma ver mais esse campo elétrico representado em questões? Você pode ter ele representado na forma de um dipolo. O que é um dipolo, por definição? É uma situação onde você tem duas cargas de mesmo módulo, porém de sinais opostos, tá certo? Isso é uma situação em que você vai ter um dipolo. Você vê que a carga positiva, o vetor campo elétrico, sempre sai dela, e da carga negativa, o vetor campo elétrico sempre vai entrar nela, tá certo? Você pode ter uma carga pontiforme, que é aquele exemplo que a gente já viu ao redor anteriormente. Você tem as linhas dos vetores campo elétrico se afastando da carga positiva, e da mesma maneira ela vai se aproximar das cargas negativas. E você tem uns exemplos que vale a pena você decorar, que são o exemplo da placa infinita carregada e das duas placas paralelas com cargas de sinais opostos. Por quê? Seria bom você decorar um pouquinho disso aqui. Essas duas situações são as situações em que você vai ter um campo elétrico uniforme, ou seja, o que é que eu estou dizendo aqui? Que em qualquer um desses pontos que você olhar aqui nessa imagem, o campo elétrico vai ser o mesmo. Ele vai ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Da mesma forma que quando você tem duas placas paralelas carregadas com sinais opostos, em qualquer ponto que você escolher dentro desse campo elétrico, ele vai ter mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. É uma situação que é frequente dentro de questões para vestibular e que eu acho importante que vocês entendam isso, tá certo? E a importância de entender o que é um campo elétrico uniforme é que quando você tem um campo elétrico uniforme e que não varia no tempo, você tem que a força que atua sobre uma partícula dentro desse campo elétrico vai ser uniforme também, ou seja, a força vai ser sempre a mesma. E a gente sabe que uma força faz com que uma massa
adquire uma aceleração. Então, se a força elétrica é dada por campo vezes a carga, se a carga é constante, se o campo elétrico é constante, a carga é constante e a massa é constante, então a aceleração vai ser constante. E isso permite a você aplicar as equações do movimento uniformemente variável em questões. Tá. A gente já falou aqui já começamos a falar sobre força, sobre campo e sobre carga de prova. Vamos comentar aqui rapidinho sobre a lei de Coulomb, que é a lei usada para calcular a força eletrostática que existe entre duas partículas. Ela pode ser representada de mais de uma maneira. Olhando por aqui, vamos olhar primeiro essa aqui. Força, como a gente já viu, é igual a o campo vezes a carga que é colocada dentro desse campo. Você pode pegar esse campo elétrico e descrever como constante vezes a carga que gera o campo, dividido pelo quadrado da distância entre essa carga e o ponto em que você está analisando, ou seja, o ponto onde você colocou a sua segunda carga, tá certo? E quando você pega esse valor dessa constante de Coulomb, você pode desmembrar ainda, e essa constante ela equivale a 1 sobre 4π ε0, e esse ε0 é a constante de permissividade elétrica do meio, tá ok? Aqui, só para entender que quando você pega aquela primeira equação, que força é igual a campo vezes a carga que é colocada dentro dele, você tem que o campo elétrico é dado pela constante vezes a carga que cria o campo, dividido pelo quadrado da distância entre a carga que gera o campo e a carga de prova que você colocou dentro desse campo, tá certo? E está aqui a forma como representa quando você substitui essa equação aqui dentro. Vamos aqui para exemplos, tá bom? O exemplo 1. Sabendo-se que o vetor campo elétrico no ponto A é nulo, a relação entre D1 e D2 é. Tá. Apareceu uma questão na sua frente que trabalha para você o campo elétrico, ou seja, é uma grandeza vetorial como o próprio enunciado já te põe. Então, se aparecer uma questão na tua frente que vai te exigir trabalhar com a grandeza vetorial, primeira coisa que eu recomendo fazer, cria teu eixo de referência, tá bom? Eu criei o eixo de referência aqui de tal maneira que o ponto A coincide com a origem do sistema, tá bom? Você pode escolher qualquer ponto, vai mudar o resultado, as contas que você vai fazer. Colocando aqui com o ponto em estudo na origem, para mim facilita, mas fique à vontade para escolher qualquer ponto, certo? Vamos aqui. A gente vai ter a carga 1 e a carga 2. A carga 1, ela vai gerar um campo. Cadê? Tá. As duas cargas são de valor positivo. Ele não está dizendo aqui que é negativo, então vamos lá. Essa carga aqui, se ela é positiva, o campo elétrico sai dela indo em direção à carga 2. Por outro lado, a carga 2 vai gerar um campo elétrico com os vetores do campo elétrico saindo da carga e indo em direção à carga 1. Tá? Então, trazendo isso aqui para o nosso sistema de referência, a gente vai ter um vetor campo elétrico E1 e um vetor campo elétrico E2 atuando sobre essa carga no ponto A, ou quer dizer, atuando sobre esse ponto A. E ele diz no enunciado que o campo elétrico nesse ponto é nulo. Então, se o campo elétrico nesse ponto é nulo, é sinal que a soma dos vetores é igual a zero. Tá certo? Então, olhando aqui no nosso sistema, se a gente vê que eles apontam em sentidos opostos, então a gente sabe que o módulo do vetor 1 vai ser igual ao módulo do vetor 2. Ou seja, aqui eu passei da soma vetorial e agora, a partir desse ponto, eu estou trabalhando apenas com o módulo. Tá certo? Então, como é que a gente calcula o vetor campo elétrico nesse ponto A gerado pela carga 1? Vai ser igual a constante de Coulomb vezes a carga gerada por essa, vezes a carga dessa partícula 1, dividido pelo quadrado da distância entre a carga 1 e o ponto A. Da mesma forma, a gente vai ter que a carga 2 vai gerar um vetor nesse ponto A, que é dado pela constante vezes a carga dividido pelo quadrado da distância 2. Resolvendo essa relação aqui, você acha que no final a relação entre eles é D1 sobre D2 é igual a 2. Então, resposta item D.
Exemplo 2. Devido à presença das cargas elétricas Q1 e Q2, o vetor campo elétrico resultante no ponto P da figura a seguir é melhor representado pela alternativa. Mais uma vez, uma questão que vai trabalhar uma grandeza vetorial. Se você pegou essa questão e não sabe por onde começar, começa desenhando seu sistema de referência. Tá? Aqui eu desenhei as cargas Q1 e Q2. Aqui você veja que diferente da questão anterior, a carga 1 tem valor positivo, a carga 2 tem valor negativo. Então a carga 1 vai gerar um campo elétrico que se afasta da carga, enquanto a carga 2 vai gerar um campo elétrico que se aproxima. Tá? Então sobre o ponto P, você vai ter esses vetores cruzando de campo elétrico. Tá bom? Então aqui quando a gente faz a soma vetorial, como os módulos são os mesmos e os ângulos são os mesmos, as componentes y desses dois vetores serão as mesmas. Então os componentes y se anulam e você só vai ficar com o componente x apontando aqui nessa direção. Então a resposta do exemplo 2, item E. Tá. Essa questão agora aqui é uma questão da Academia da Força Aérea, um pouquinho antiga, mas é um tipo de questão que não é raro aparecer. Vocês vão ver muitos, imagino que vocês verão muitas questões assim no material de vocês e pode ser que apareça em alguma prova. A questão te diz, uma partícula de carga Q e massa M é lançada com velocidade V, perpendicularmente ao campo elétrico uniforme produzido por duas placas paralelas de comprimento A. A distância entre as placas é B. A partícula penetra no campo num ponto equidistante das placas, ou seja, a partícula vai pegar exatamente o meio do caminho entre a placa de cima e a placa de baixo, e sai tangenciando a borda da placa superior, conforme representado na figura a seguir. Tá. E a questão lhe dá as alternativas, ela pede para você calcular o vetor campo elétrico. Tá. Esse tipo de questão, muitos alunos têm dificuldade para fazer, não por dificuldade nos conhecimentos em eletrostática, mas observe que essa é uma questão que ela te dá um campo elétrico uniforme e vai lhe dar uma partícula atravessando esse campo. Como a gente falou há alguns minutos, quando você tem um campo elétrico uniforme constante, você vai ter que a aceleração que essa partícula vai sofrer vai ser constante. Então você pode aplicar aqui as equações do movimento uniformemente variado. Então vai ter muito aluno que tem problema, dificuldade nesse tipo de questão, e que na verdade a dificuldade não é em eletrostática, na verdade a dificuldade é em cinemática. Então tente observar se quando você faz esse tipo de questão, se sua dificuldade se encontra no conhecimento sobre eletrostática, no seu conhecimento sobre eletrostática, nas suas definições do que é um campo elétrico, em qual sentido ele aponta, como ele atua sobre as cargas, ou se a sua dificuldade é em cinemática, tá certo? Paralelamente a esses vídeos de eletrostática, por acaso eu também estou gravando os vídeos de cinemática. Então, nos próximos dias vocês deverão ter também o próximo vídeo de eletrostática, que talvez ajude, o próximo vídeo de cinemática, que talvez ajude a compreender isso aqui, tá bom? Para quem tem dificuldade. Tá, vamos lá. Uma questão que trabalha a grandeza vetorial. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Criar meu sistema de referência. Tá aqui. Peguei a minha partícula inicial e coloquei meu eixo Y para cima, meu eixo X aqui na horizontal. Dessa maneira como está expresso, eu só resolvi redesenhar a trajetória dessa partícula conforme a questão falou. A questão nos diz que a partícula penetra no campo num ponto equidistante das placas e sai tangenciando a borda da placa superior. Ou seja, na verdade, o movimento que essa partícula vai descrever vai ser isso aqui. É isso aqui que ele está te falando quando diz que a partícula vai tangenciar, ou seja, ele vai raspar, seria a melhor maneira, a maneira informal de dizer isso aqui, tá certo? Talvez isso aqui ajude a entender um pouquinho melhor. Então, vamos aqui. A partir desse ponto, essa questão se torna mais uma questão de cinemática do que uma questão de eletrostática. Porque isso aqui lembra um pouco um lançamento oblíquo. Como é que funciona, via de regra, assim, de uma maneira bem superficial, essas questões que você tem um movimento...
questões de lançamento oblíquo mesmo, ou seja, você tem um movimento retilíneo uniforme no eixo X e você tem um movimento uniformemente acelerado no eixo Y. Nem toda questão você vai resolver assim, vai depender do enunciado e do que ela pede. Mas vou tentar passar aqui para vocês o que passa na minha cabeça quando surge uma questão dessa na minha frente. Vocês vão ver que nesse tipo de questão, muitas vezes você só vai usar o eixo X para obter o tempo que vai durar essa aceleração. Ou seja, apesar dele pedir um dado de uma força de uma aceleração que atua no eixo Y, na verdade o campo elétrico, que é que vai gerar força e aceleração, não vai ter nenhuma influência no movimento no eixo X, mas você precisa usar o eixo X. Então, quando você vê um enunciado em física, seja de cinética, seja aqui de eletrostática, que você vê um movimento onde você tem um movimento retilíneo uniforme num eixo e um movimento uniformemente variado no outro eixo, é a primeira coisa que me passa pela cabeça. Pode até ser que o enunciado me aponte para outro sentido, ou que a minha resolução no meio do caminho resolva mudar a trajetória. Mas, via de regra, o que é que eu penso? Eu penso, opa, o eixo onde eu tenho um movimento retilíneo uniforme, ele vai me servir para dar o tempo. Porque, se você prestar atenção, no eixo X, ele vai percorrer essa trajetória. E o tempo que ele demora para percorrer essa distância A no eixo X, é o mesmo tempo que ele vai demorar para percorrer essa distância aqui no eixo Y. Ou seja, o movimento acaba nos dois eixos no mesmo instante. Então, eu uso o eixo X, que eu tenho a velocidade, que é o seu valor da velocidade, para me dar o tempo. E esse tempo eu vou usar de alguma outra maneira, dependendo do que a questão me pede, no movimento uniformemente acelerado no eixo Y, nesse caso aqui. Tá certo? Então vamos lá. Apareceu essa questão na tua frente. No eixo X, nós temos um movimento retilíneo uniforme, certo? Por quê? A questão diz para a gente que a partícula entra perpendicular ao sentido do campo elétrico. Então, se o campo elétrico é para cá, a força vai estar também nesse mesmo eixo. Vai estar na mesma direção, não necessariamente no mesmo sentido. A questão não deu para a gente nem o valor da carga, não deu se a carga é positiva ou negativa, e nem disse se o campo elétrico aponta para cima ou para baixo. Talvez nem precise aqui nesse ponto. Por quê? Porque ela já disse para você que a partícula vai para cima. Então, no fim das contas, você sabe que a força está para cima. Se o campo elétrico está para cima ou para baixo, não importa, porque a questão não lhe dá o módulo dessa carga. Então, vamos aqui para o eixo X. Se lembra, no eixo X você tem um movimento retilíneo uniforme. Nesse eixo, você vai pegar o tempo que essa partícula vai estar percorrendo dentro desse campo elétrico. Então, no eixo X, você tem que... Qual é a equação do movimento retilíneo uniforme? Você tem que a posição é igual à posição inicial mais velocidade vezes tempo. Então, a posição inicial pelo eixo que eu adotei, aqui é a origem. Então, ela parte da posição 0. Ela parte da posição 0 e vai até a posição A, que é o comprimento total do campo elétrico, tá certo? Então, entenda, esse A que está aqui não é a área de aceleração que a gente costuma ver. Até já deixou claro aqui, o A de aceleração é o A maiúsculo. Por que eu chamei o A de aceleração de A maiúsculo? Porque a questão já chamou para a gente essa distância no eixo X de A minúsculo. Então, se eu colocasse um A minúsculo aqui, ficaria confuso. Então, nessa questão, a aceleração eu chamo de A maiúsculo, tá certo? Tá. Então, o tempo, a gente achou que o tempo é igual a essa distância, esse comprimento A, dividido pela velocidade. Ponto. Tá. Vamos agora para o eixo Y. No eixo Y, nós temos um movimento uniformemente variado. Ou seja, é um movimento sob aceleração constante. E a gente vai ter que a força elétrica que atua sobre essa carga vai fazer com que a massa dessa carga adquira uma aceleração. A força elétrica, em um campo elétrico uniforme, a gente tem que a força é dada por E vezes Q, que é a carga da nossa partícula em questão. E essa partícula dentro de um campo vai gerar uma força que vai fazer com que a massa dela adquira uma aceleração. Tá? Aqui a gente achou que o campo elétrico é igual ao produto da massa pela aceleração dividido pela carga. Repare que aqui eu chamei essa equação do tempo de equação 1. E aqui essa equação do campo elétrico eu chamei de 2, tá certo? O que é que acontece?
o campo elétrico é dado por isso aqui. Porém, você não acha nenhuma das alternativas que lhe dá o campo elétrico em função da aceleração. Então eu tenho que dar um jeito de tirar essa aceleração daqui. Aí eu vou para as equações do movimento uniformemente variado. Uma das equações, ela relaciona para você a posição, a velocidade inicial, a aceleração e o tempo, tá certo? Então vamos aqui. A posição que eu vou querer, se eu chamar essa posição de zero e tudo isso aqui é B, o que essa partícula vai se deslocar no eixo Y é B sobre 2, certo? Porque B é tudo isso aqui, mas a partícula já entra na metade da distância. Então, a posição da partícula é igual à posição inicial, que pela forma como eu montei o meu eixo de referência, ela parte da posição zero. Então, isso aqui é zero. A velocidade inicial no eixo Y é zero também. Por quê? Porque ela entra somente com velocidade no sentido x. Ela não tem componente y no começo. E então, esses dois termos da equação dá igual a zero. Então, você acha que B sobre 2, que é a posição final no eixo y, dá igual a 1 meio de aceleração sobre tempo ao quadrado. Eu chamei essa equação de 3. E aqui a gente vê que B é igual a, como tem 2 aqui e 2 aqui, a gente cortou. Bzinho é igual a aceleração vezes o quadrado de A sobre V. Tá? Mas o que eu quero tirar aqui dessa equação do campo elétrico é o A maiúsculo, então eu isolo. Então a gente acha que o A maiúsculo é igual a B vezes V ao quadrado sobre A ao quadrado. No momento em que eu pego essa equação 4 e jogo dentro da equação 3, eu vou tirar essa aceleração. E qual é o resultado que eu acho? Massa vezes B vezes V ao quadrado sobre Q vezes A ao quadrado. Então a alternativa que a gente acha é D de dado. Tá certo? Tá. Vamos lá. A gente já falou do campo elétrico, a gente já falou da força elétrica, a gente já falou da carga elétrica. Vamos falar agora de uma grandeza que ela é importante, muito mais do ponto de vista teórico do que do ponto de vista de equações, que é o potencial elétrico. Tá? O que é importante a gente entender do potencial elétrico? Primeiro, é uma grandeza escalar, sua unidade é o volt, que é igual a Joule por Coulomb, e pode ser representado pela letra V ou pela letra U, muda às vezes de questão para questão, de material para material. E a sua compreensão isoladamente não fica muito clara, ou pelo menos não fica tão fácil de explicar. Porém, quando a gente fala em diferença de potencial, a coisa começa a ficar mais clara. Então, vamos começar aqui usando como exemplo, fazendo analogia com a força gravitacional, tá certo? Para tentar depois trazer isso para o campo da eletricidade, quando o assunto já tiver sido um pouco melhor mastigado. Vamos aqui. Imagine aqui que a gente tem a Terra e a uma determinada distância nós colocamos um corpo de massa M e aqui a gente tem a massa da Terra, eu coloquei como Mzão, um M maiúsculo, tá certo? O que é que acontece? Vocês não precisam ter noção de campo ou nem precisariam ter aula nenhuma para saber que quando eu tenho um corpo perto de um outro muito grande, vai existir uma força de atração entre eles. Então, a gente sabe que vai existir uma força de atração entre esses corpos e a força que age nesse corpo de massa menor eu representei pelo vetor F, certo? Tá. Agora, vamos analisar. Por que existiu essa força quando eu coloquei a massa E, o corpo de massa M perto do nosso planeta de massa M? Aqui começa a fazer uma analogia entre força gravitacional e força elétrica. Para existir forças de campo, você sempre precisa ter algo dentro daquele campo. Por exemplo, aqui. No caso do planeta Terra, o planeta Terra gera
um campo gravitacional, que a gente costuma chamar de G, tá certo? Então, se eu tenho um campo gravitacional e dentro desse campo gravitacional eu coloco uma massa, o produto entre essa massa e esse campo gravitacional é igual ao valor da força gravitacional. Se a gente expandir um pouco essa equação aqui, a gente pode encontrar essa mesma equação de outra maneira, que é que a força é igual a, ou seja, aqui eu peguei esse campo gravitacional e desmembrei, tá certo? Você já começa a perceber que existe alguma semelhança entre essa equação aqui, que essa da maneira que está escrita aqui se chama primeira lei da gravitação de Newton, tá bom? Da maneira como essa equação de força gravitacional está escrito aqui, ela lembra um pouquinho a lei de Coulomb, tá certo? Então, tente fazer essa analogia entre força gravitacional e força elétrica, que isso talvez facilite um pouco a tua compreensão. Se a gente prosseguir, a gente vai ver que é tudo muito parecido, porque são duas forças de campo. Então, você vê, quando eu tenho uma massa dentro de um campo gravitacional, eu tenho uma força gravitacional. Se eu tenho uma carga elétrica dentro de um campo elétrico, eu tenho uma força elétrica. O campo gravitacional é dado pela constante vezes a massa que gera aquele campo, dividido pelo quadrado da distância ao ponto que você está analisando. O campo elétrico é igual a constante elétrica vezes a carga que gera o campo, dividido pelo quadrado da distância entre a carga Q e o ponto que você está analisando. Da mesma forma, a primeira lei a lei de Coulomb é análoga à lei da gravitação universal de Newton, tá certo? Pronto. Se a gente entendeu até aqui os conceitos de campo e de força, perceba que para essa massa entrar nesse ponto dentro do campo gravitacional da Terra, ela vir para cá, você pode analisar isso de duas formas. Primeiro, essa massa entrou em movimento porque no momento em que eu tenho uma massa dentro de um campo gravitacional, eu tenho uma força, a própria definição daqui. Ou você pode olhar isso pelo aspecto da energia. Por que um corpo vai cair de uma determinada altura, seja lá qual for, em direção ao centro da Terra? Porque ela possui uma energia potencial gravitacional. E essa energia potencial gravitacional é dada por massa vezes a aceleração da gravidade, que é o campo gravitacional, vezes o H. Nesse caso aqui, o H a gente resolveu chamar de D, porque a gente está falando da distância entre os corpos, tá bom? E essa distância aqui é a distância que vai do centro da Terra até a nossa massa M. O que é que acontece? O que é que você percebe daqui? Primeiro, a energia potencial gravitacional ela vai depender do referencial que você escolhe. Dependendo da distância entre esses pontos, você vai ter valores diferentes. Uma coisa é a energia potencial gravitacional do centro da Terra até a massa M. Outra coisa é a energia potencial gravitacional da superfície terrestre até essa massa M. E a massa é a mesma, e ela está dentro do mesmo campo. Ou seja, toda vez que você fala de energia potencial, você está falando de um determinado ponto. Na verdade, não é de um ponto, você está falando de dois. A energia potencial é a energia potencial entre dois pontos, seja ela elétrica ou seja ela gravitacional. Como a gente está falando de uma energia potencial gravitacional, a gente tem essa equação aqui, tá certo? Ou seja, essa massa vai se mover dentro desse campo gravitacional devido a uma diferença de potenciais gravitacionais. Da mesma forma que uma carga elétrica dentro de um campo elétrico vai se mover conforme uma diferença de potencial elétrico. Essa é a analogia que eu quero te fazer, até para você entender outra coisa. Perceba que para eu comentar sobre energia potencial gravitacional ou sobre potencial gravitacional, eu tive que falar sobre campo gravitacional. Por quê? Porque você vai ter uma diferença de energia potencial gravitacional dentro de um campo
gravitacional. A mesma coisa vale quando você fala sobre energia potencial elétrica. Não existe energia potencial elétrica para um ponto. Se eu estou falando de energia potencial elétrica, se eu estou falando de diferença de potencial, essa diferença é entre dois pontos. Você não pode falar, não existe DDP em um ponto. O potencial gravitacional depende de um ponto. O potencial elétrico depende de um ponto. Mas a diferença de potencial depende de dois pontos. Então não existe um valor absoluto para um potencial gravitacional. Existe um valor absoluto para uma diferença de potencial entre dois pontos. Por exemplo, aqui, tanto faz não. O valor da energia potencial vai depender dos pontos que eu vou escolher para ser P2 e P1. Ou seja, uma coisa, como eu falei antes, uma coisa é a energia potencial gravitacional entre a massa M e o centro da Terra. E outra coisa é a energia potencial gravitacional entre a massa M e a superfície da Terra. E você pode fazer isso para qualquer ponto que ligue as distâncias entre esses corpos, tá certo? Primeira coisa, então, que você tem que entender. O potencial elétrico ele vai depender da escolha do seu ponto de referência e vai depender do valor de energia nesse ponto de referência. Para você falar em DDP, obrigatoriamente você tem que estar pensando em um campo elétrico. Não existe DDP sem campo elétrico. Porque, se lembre, se a carga vai se mover, você pode olhar por dois aspectos. Ou porque foi uma força que empurrou, ou porque existe uma diferença de energia potencial. Tá ok? Pronto, tentando trazer isso agora aqui para potencial elétrico. Na verdade, aqui a gente já está em diferença de potencial elétrico. Nesse desenho, a gente tem um campo elétrico, que nesse caso ele tem que ser uniforme para a gente fazer a conta dessa maneira que está aqui. E a gente tem um ponto A e um ponto B. E a gente chama de ΔR esse vetor que vai do ponto A até o ponto B. E como é que a gente faz para calcular a diferença de potencial entre esses pontos A e B? Se lembre, a gente comentou disso aqui quando a gente viu vetores em sala de aula. Depois eu vou até gravar essa aula para jogar aí também. Isso aqui, a gente está falando de uma multiplicação entre dois vetores. Se lembra que quando a gente falou sobre álgebra vetorial, a gente comentou que quando a gente multiplica vetores, a gente pode multiplicar vetores de duas maneiras. Você tem um produto escalar, que é quando você multiplica um vetor pelo outro e o resultado é um escalar. Ou você pode ter um produto vetorial, que é quando você multiplica dois vetores que se encontram no mesmo plano e o resultado é um terceiro vetor que vai estar perpendicular ao plano dos dois primeiros, tá certo? E aqui você vê que isso aqui é um produto escalar. Por quê? Porque se fosse um produto vetorial, no lugar desse ponto a gente teria um x. Então, se eu tenho um produto entre dois vetores e ele é representado pelo ponto, essa operação de multiplicação, ele está te falando que isso aqui é um produto escalar. E como é que eu calculo o módulo do produto escalar? Vai ser igual ao módulo de cada um desses vetores vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ou seja, o que é que ele está lhe dizendo? Se você pegar esse ΔR vezes o cosseno de θ, você vai ver que isso aqui vai ser simplesmente a projeção desse vetor B sobre o eixo do vetor campo elétrico, tá certo? E isso aqui vai dar igual ao trabalho. Trabalho é igual a menos carga vezes a diferença de potencial, tá certo? Superfícies equipotenciais. Quando a gente tem campos elétricos, aqui a gente tem um campo elétrico gerado por duas placas paralelas e carregadas de sinais opostos, ou seja, esse campo elétrico é uniforme, e aqui a gente tem um campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Dentro desses campos, a gente vai ter linhas que apresentam o mesmo potencial elétrico. Então, essas superfícies que apresentam o mesmo potencial elétrico, a gente chama de superfícies equipotenciais. Até se a gente voltar para aqui, por que a gente usa o cosseno de θ aqui? Porque dentro desse campo elétrico uniforme, as superfícies equipotenciais elas são linhas perpendiculares ao campo elétrico. Então, o potencial elétrico nesse ponto é exatamente o mesmo potencial do campo elétrico nesse ponto. Ou seja, se o potencial elétrico aqui e aqui são os mesmos,
não existe diferença de potencial. Então não existe trabalho da força elétrica para mover uma carga daqui para cá, tá certo? Porque ele vai estar movendo essa carga dentro de uma superfície de potencial. E quando a gente fala de uma carga elétrica pontiforme, o padrão de distribuição das superfícies equipotenciais são radiais, ou seja, são outras circunferências que vai ter aquele corpo carregado no seu centro. E da mesma forma, se você desloca uma carga elétrica por meio de uma força elétrica dentro de uma superfície equipotencial, o trabalho realizado por essa força elétrica é igual a zero. Por quê? Porque o módulo do trabalho é Q vezes a diferença de potencial. Se a diferença de potencial é zero, o trabalho vai ser zero. A questão do sinal negativo aqui eu não vou comentar agora não. Eu coloquei aqui porque realmente existe na equação do trabalho. Porém, isso aqui vocês verão melhor quando se comentar sobre termodinâmica, tá certo? Então, vamos seguir. Tá. Existe uma relação entre potencial elétrico e campo elétrico, tá certo? Como eu falei, toda vez que você pensar em potencial elétrico, diferença de energia potencial elétrica, da mesma forma que é para potencial gravitacional e energia potencial gravitacional, se você pensar em potencial gravitacional, você tem que saber que existe um campo gravitacional ali. Então, se você pensa em potencial elétrico, você tem que saber que existe um campo elétrico onde existe um potencial elétrico, porque vai ter que existir em alguma outra região vai ter uma região, um outro ponto com um potencial elétrico diferente. Então você vai ter uma diferença de potencial e essa carga pode se deslocar de um ponto para o outro. E quando ela se desloca de um ponto para o outro é porque tem uma força agindo. E se tem uma força agindo é porque tem que ter um campo, certo? Então vamos lá. Primeiro, o campo elétrico ele aponta no sentido em que o potencial diminui. Ou seja, se você tem uma carga positiva, na carga positiva, o vetor campo elétrico se afasta dessa carga. Então, as regiões mais distantes, à medida que você se distancia de uma carga positiva, o potencial elétrico vai diminuindo. Se eu coloco uma carga positiva dentro desse campo, a carga positiva ela sempre vai tender a se mover para a região de menor potencial. Faz até sentido. Imagina você tem uma carga positiva, eu coloco outra carga positiva perto dela. Se essa carga aqui é positiva, o vetor campo elétrico está saindo dela. E na hora que eu pego essa outra carga e coloco dentro do campo dela, ela vai ter a tendência a seguir para o ponto de menor potencial, ou seja, ela vai simplesmente seguir a linha do vetor campo elétrico. Ou seja, você pode da mesma forma analisar o movimento por aí. Você pode fazer a análise do movimento comparando carga positiva com carga positiva, ou seja, mesmo as cargas vão se repelir, cargas opostas vão se atrair. E veja aqui que cargas negativas tendem a se mover para as regiões de maior potencial. Eu tenho uma carga positiva, o vetor campo elétrico está se afastando. A carga positiva, com o campo elétrico se afastando. Se eu coloco uma carga negativa, elas vão se atrair. Então a carga negativa ela vai ter uma tendência a se mover na direção das regiões de maior potencial. Faz sentido, você não precisa decorar isso. Certo? Então, por que eu acho importante isso aqui? A grande importância disso aqui que a gente acabou de comentar é que a gente falou de diferença de potencial. E diferença de potencial eu acho uma ótima maneira, um ótimo ponto para a gente usar para sair da eletrostática e se aproximar da termodinâmica, da eletrodinâmica, desculpa. Por quê? Porque a gente vai começar a trabalhar com circuitos elétricos, dentro desses circuitos existirão resistências e as cargas vão se mover. As cargas vão se mover baseadas em quê? As cargas vão se mover baseadas em uma diferença de potencial elétrico, uma DDP. Tá certo? Então, a gente termina por aqui. Espero que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado claro, fique à vontade para perguntar. E quem tem acesso a mim, fique à vontade para perguntar diretamente também. Será um prazer responder. E quem não tem acesso a mim, quiser deixar pergunta aqui nos comentários, logo que possível eu respondo também. Tá certo? Bons estudos para todos e até a próxima.